divergente e que está enfiada lá dentro dele. Tá certo? A renormalização, ela se trata exatamente disso. Pega o que é problemático e resolve. Então, em algum momento eu vou conseguir definir a função de 2 pontos de uma maneira finita. Ou a função de 4 pontos de uma maneira finita. Aí, quando eu falar de função de 2 pontos dentro de um gráfico desse, o que vai entrar lá já é a coisa finita. Aí, a função de 6 pontos não tem razão nenhuma para ser divergente por si própria. Tá certo? Ela vai ser finita. Então, na renormalização, você tem que dar conta de um certo número finito de funções de Green. Você tem que conseguir definir essas funções de maneira finita. Se você fizer isso, você garante que todo o resto da sua teoria vai ser bem definido. Você garante assim, tem teoremas, tá certo? Não é garanto assim como eu estou garantindo aqui para vocês, não. Vai lá e estuda. Tem teorema de fórmula de floresta de Zimmermann, né? Teorema de Weinberg 1, teorema de Weinberg 2, assim por diante. Né? Então tem teoremas que vão te mostrar isso. Mas o que você pode garantir é, se eu tenho um gráfico superficialmente convergente e todos os subgráficos também são superficialmente convergentes, então esse gráfico é convergente. Tá certo? Vamos só para terminar analisar a teoria Φ6, tá certo? Em 4 dimensões. Com a nossa fórmula aqui. Agora nós estamos feras, né? Φ6. Então, vamos supor que a constante de acoplamento eu chame de delta, tá certo? Qual a dimensão desse delta? Esse cara tem que ter dimensão de massa a menos 2, concordam? Porque a constante de acoplamento mais o produto dos campos tem que dar massa a quarta. Massa a menos 2 é DI igual a 2, né? Tá certo? 4 menos 2, 2 é positivo. Então é uma teoria super renormalizada. Tá certo? A gente caiu nesse caso que está aqui. Eu poderia mudar a dimensão, mas eu tenho que refazer a conta toda. Né? Eu tenho que refazer a conta toda porque aqui, por exemplo, apareceu 4 aqui, apareceu 4 aqui, tá certo? Eu tenho que trocar 4 por D, tá certo? Nessa fórmula. Se eu trocar 4 por D, eu tenho uma fórmula válida para dimensão arbitrária, tá certo? Eu posso já fazer a contagem de potência e verificar se uma teoria é renormalizável, super renormalizável, não renormalizável, em qualquer dimensão que eu queira. Ok? Então esse aí é, vamos dizer assim, o diagnóstico. Hoje nós aprendemos a fazer o diagnóstico. Tá? Temos o diagnóstico da nossa teoria. A gente já aprendeu que os gráficos de Feynman podem ser divergentes, a gente viu isso aparecer mais ou menos explicitamente, a gente vai ver isso mais explicitamente ainda na aula que vem, tá certo? E a gente aprendeu a diagnosticar a presença dessas divergências ao longo de toda a série perturbativa. Veja que a divergência não vem da soma da série perturbativa, ela vem de cada um dos termos. Dizer que a soma da série perturbativa é convergente é um outro problema, tá certo? Vamos supor, depois que você renormalizou, depois que você está somando coisas finitas, aí agora você pode se preocupar com a convergência da sua expansão, da sua série perturbativa. E a má notícia é que a série perturbativa é divergente e tem que ser. Certo? Tem que ser divergente, ainda por cima. Então, a próxima aula agora, ela começa com o que a gente chama de regularização, tá certo? Na regularização, nós vamos aprender a enxergar a divergência explicitamente, porque até agora o que a gente fez foi estimar essa divergência. Mas agora eu quero saber exatamente de que maneira
essa divergência acontece? Como é que eu posso parametrizar a divergência? Associar um parâmetro tal que, quando ele tende a um certo valor, o gráfico diverge. Quando ele fica em um valor genérico, não necessariamente o gráfico é divergente. Isso chama-se regularização. Tá certo? A regularização é o passo necessário que eu tenho que dar para começar a domar essas divergências. Enxergar como é o comportamento delas e o que eu posso fazer para me livrar delas. Tá certo? Então, a aula que vem é regularização e renormalização. Né? Vamos aprender a fazer isso no contexto da teoria FI4. E eu estou sentindo que talvez a gente tenha que ter mais uma aula. Né? Mas na aula que vem a gente vê. Valeu. Isso aí.